leitura do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 142. Tribulações. Também nos gloriamos nas tribulações. Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior, com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez, reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus, que lhe fora ao encontro e ao esforço que lhe competia efetuar, por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos, à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na eminência social ou no governo do mundo, mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência, e, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário o tesouro da experiência É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com o Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso. No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Que neste momento possamos mentalizar a figura desse apóstolo, que mesmo diante de todas as dificuldades que enfrentou no caminho da resignação, da doação para o trabalho com o Mestre Jesus, nunca deixou de ter esse amor puro pelo Mestre e pelos seus ensinamentos. Que nós possamos, nos momentos de aprendizado, com a doutrina que nos acolhe a cada dia, ter esperanças de dias melhores, que possamos acender ao coração dos que nos rodeiam com amor, esperança, fé, e para que os ensinamentos do Mestre Jesus sejam sentidos por nós em sua real essência. Que esse estudo possa nos ajudar neste instante, nesse momento do despertar, como espíritos imortais que somos. Que assim seja.
Muito bem, boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos, com muita tranquilidade, né? Muita serenidade. O momento nos pede isso mais do que nunca. Vai avançando os dias e a gente fica, às vezes, um tanto quanto inquietos, né? Por conta da extensão desses dias aí diferentes que estamos vivendo e que a gente ainda não consegue muito bem vislumbrar quando é que vai dar uma arrefecida, mas a bondade do Pai está no comando, isso que nos dá forças, né? De permanecermos. A gente estava, na semana passada, lendo um trecho de uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles. Então vamos contextualizar, porque os nossos amigos estão durante um trabalho de preparação para uma reunião mediúnica que irá ocorrer no lar da dona Isabel, aquele posto de atendimento que pertence à colônia espiritual Nosso Lar, não é? E a gente está vendo isso aí, estudando o livro Os Mensageiros. Então eles estão ali e se depararam com algumas situações e o André começou a atender uma senhora. Vocês se lembram? O que é que houve aí? Quem é que pode nos ajudar a refrescar quando o André Luiz começou a aplicar um passe em um espírito, né, necessitado, que ali estava aguardando o início da reunião? Nesse momento, Marco, ela não estava enxergando e André Luiz, através de passes magnéticos, ele, através das forças espirituais, é claro, conseguiu que essa barreira fosse, então, retirada dos olhos dessa senhora. E ela passou a enxergar novamente, aí elogiou bastante ele. E aí, ao contrário do que a maioria da gente coloca para nós mesmos, é que ele não aceitou os elogios, né? Ele vem e fala que se ela tem que elogiar alguém, esse é Jesus, que é o verdadeiro benfeitor. Muito bem. Então, assim, o início dessa mensagem da Joana foi porque a gente ainda, em todos os sentidos, nós somos aprendizes, né? A gente está por aqui, por esse planeta abençoado ainda, porque nos faltam caracteres assim ainda em praticamente todas as áreas. E para a gente auxiliar também, nós estamos aprendendo. Então aqui a gente está lendo uma mensagem para nos ajudar a refletir um pouco quando você está diante de situações difíceis, de que às vezes pode se deparar com um resultado assim, até um certo ponto inesperado, como foi o caso do André Luiz. Ele foi aplicar um passe na senhora e ela começou a enxergar, não é? Assim, na linguagem das pessoas com pouca informação das leis de Deus, vão caracterizar naquela questão dos milagres, não é isso? Claro, isso aí está se passando numa realidade espiritual, mas a gente já contextualizou que aqueles espíritos ali, a maioria deles ainda não sabem, não tem consciência que deixaram o corpo, né? Para eles ainda estão vivos, tendo necessidade de tratamento, e aquela senhora, então, ficou, obviamente, muito feliz de voltar a enxergar. Então, a gente está lendo aí uma mensagem da Joana para nos ajudar nessa questão de quando a gente está auxiliando irmãos com dificuldades. Vamos lá, então, continuar a leitura. Quem é que vai ler para nós aí? Sofrem os que iniciam o processo evolutivo por meio da dor, burelamento. Se esperas encontrar à tua disposição a misericórdia divina, amanhã, sê agora o mensageiro dela em relação aos que te batem à porta. Se te pedem e te buscam, executando o mais meritório esforço na caridade sem jaça. Dar e dar-se sempre sem limite. Joana de Ângeles, Divaldo Franco, Leis Morais da Vida, capítulo 59. Isso, então esse trecho que nós extraímos dessa mensagem está nesse livro aí, Leis Morais da Vida. E nós somos convidados, toda a gente que está por aqui, não é? A oferecermos sempre algo, e o mais difícil, dar de nós, né? Você vê que tem o verbo ali, ó, dar e dar-se. E de repente agora a gente vive esse momento desafiador, onde nós somos convidados de uma maneira muito intensa a darmos-nos, né, em relação à vida, de várias formas, iniciando
com as nossas possibilidades de prece, de vibração, pelas criaturas, pela humanidade, né? Uma tarefa que a gente precisa, se possível, lembrar de estar fazendo, porque é uma contribuição energética muito importante e às vezes a gente se subestima, acha assim, quem somos nós? Assim como o André Luiz falou, mas quem sou eu para te curar? Não é? A gente tem muito isso, quem sou eu, né? Quem sou eu diante do cenário? Nós somos muito, nós somos a manifestação amorosa de Deus, todos nós. E isso significa muito. É uma energia muito poderosa. E a gente precisa colocar, né, à disposição, doá-la, expandi-lo o quanto nós conseguirmos. E quanto mais a gente fizer isso de maneira sincera e consciente, melhor nós estamos fazendo o papel. Por que nós estamos por aqui? Além de nós precisarmos, nesse capítulo de dar-se, como postura de serenidade. Porque assim, a gente percebe claramente na humanidade agora, nessa situação, ainda que ela seja tão mal feita do distanciamento. O distanciamento está sendo muito mal feito, né? Por grande parte da humanidade. Nós ainda somos muito rebeldes diante dessa proposição aí dos organismos de saúde. Mas ainda assim, mesmo dessa maneira, a gente já percebe o quanto tem mudado as características psicológicas de muitos. Quantos estamos assim, muito nervosos, né? Muito angustiados. Eu venho fazendo home office aí já tem 30 dias, um pouquinho mais. E a gente percebe que a gente é convidado diariamente a ficar fazendo não sei quantas reuniões dessas de vídeo, né? E no meu caso, eu acabo vendo e falando com pessoas de várias partes do país, né? E a gente vê nos depoimentos deles o quanto está mexendo com a cabeça do pessoal aí. O pessoal está meio que pirando mesmo, muita gente, que falta subsídios, né? Que falta recursos de espiritualização. E a humanidade está muito carente disso. E essa mensagem, entre aspas, que está vindo aí, é óbvio que é para que a gente busque isso. O que nos falta. Então, mais do que nunca, os aprendizes dessa lei maior, que nós todos estamos tentando ser, somos convidados a ser esse alguém que dá isso, né? Dá essa exemplificação, essa postura, essa atitude diante dessa situação, que é muito desagradável, inegavelmente é, né? Mas tem razões para estar acontecendo dessa maneira, não é isso? É como se fosse assim, uma bomba atômica homeopática, que a vida está proporcionando ao mundo, porque o mundo parou como se estivesse diante de um ataque nuclear, né? E poucos nós estamos nos dando conta ainda, a gente ainda não enxergou muitas das situações que o mundo está passando por conta de um micro-organismo que ninguém consegue enxergar. Então tem muita coisa por trás ainda que a gente precisa ver desse momento, né? Vamos continuar a leitura aí, por favor. Louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade e a incultura. Encarecia a bênção da simplicidade que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade que nos conduz à fonte de paz. Salientava a sobriedade que nos garante o equilíbrio. Destacava a paciência que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Aí a gente começa a ver um pouquinho da contribuição de Emmanuel ante a lição do Senhor. E nós estamos todos diante de uma grande lição para aprendermos. Cada um de nós vai aprender de um jeito, é óbvio que cada um de nós temos as nossas possibilidades e manejamos o instrumental da maneira que a gente consegue, né? É assim que precisa ser. Mas todos estamos submetidos a essa lição. Como nós vamos sair dela, é papel de cada um de nós, não é? Mas na tarefa do bem, a gente está em lição todo dia. E aí o Emmanuel chama a atenção de alguns pontos que nós que estamos aí nesse esforço
e atitudes, né, de fazer muita coisa útil aí em favor das criaturas, a gente precisa destacar, né? Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo um escravo suscetível de ser engajado a serviço de seus escusos desejos, buscando na proteção do céu favorável clima à infeliz materialização de seus próprios caprichos, enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre em torneios verbalísticos, nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidências nos conflitos e tricas de palavras, em que apenas efetuam a malversão das riquezas do espírito. Isso aí precisa a gente fazer uma reflexão legal, gente. Quem é que pode começar a contribuir diante da tarefa que a gente é chamado, né? De servir, de ajudar, a tarefa do bem. Aí o benfeitor nos dá uma chamada assim bem reflexiva, porque é um dos grandes engodos que a gente comete, quase todos, e sem percebermos, na grande maioria das vezes, não é? Quem que pode colaborar e começar a colaborar quando ele está pedindo para que a gente, olha, essa coisa de procurando em Cristo um escravo suscetível de ser engajado a serviço de nossos, né, no caso, como ele está falando para nós, de nossos escusos desejos. O benfeitor está querendo dizer assim um pouquinho, né? Vocês vão colaborar, mas só para ajudar na reflexão, de que na grande maioria de nós ainda na Terra, a gente busca os trabalhos do bem para nos servirmos dele. E a gente faz isso às vezes, ou na grande maioria das vezes, sem percebermos. Isso é um grande equívoco, né, que nós cometemos. E já cometemos muito em outras reencarnações. Já fomos, obviamente, advertidos por isso. E temos resgatado também por conta disso. E a gente tem que tomar essa atenção para que ver como é que a gente está lidando com sermos úteis, buscando o trabalho do bem. Pode ir lá, quem ia falar lá. Acho que, tirando dessa parte do fazer o trabalho voluntário, qualquer atividade correlacionada, que a gente, na maioria das vezes, começa achando que o trabalho é externo e não, ele é um trabalho interno, essa leitura que eu contribuí agora há pouco, acho que muito daquela questão que ainda está intrínseca em nós mesmos, de nós só termos mudado de templo religioso, de religião, mas ainda nós estamos muito vivos no catolicismo, nas práticas católicas que já vêm se arrastando há muitos anos. Então, por exemplo, eu falo que rezo, mas eu só peço, e ainda fico indignada porque os meus desejos não estão sendo atendidos. Então, os templos, ao invés de contribuírem para que a gente possa se renovar espiritualmente, entendendo que a espiritualidade está comigo e não externa, e que Jesus ou Deus não existiram para nos servir, eu acho que contribui muito. Quando nós nos colocarmos no lugar de realmente aprendizes da vida, filhos de Deus, e que nós também podemos servir, e não só sermos servidos. Vamos lá, gente. Isso aqui dá um caldo aí para um seminário de uns 8 anos, mais ou menos. Sim, Emmanuel. Que aqui, para o pessoal que está em casa, que não está vendo a dinâmica, que aqui, para não ficar passando o microfone de mão em mão, só tem um. Então, o pessoal tem que se deslocar para chegar até onde está o microfone, para poder falar, senão vocês não ouvem, né? Isso, não. Então, para que vocês percebam, o pessoal está em casa, não está vendo, mas assim, senão vocês não ouvem, ou vão ouvir muito pouco, né? Se alguém ficar falando ali, longe do microfone. Esse comentário do Emmanuel, qual obra que é? Isso aí? Boa Nova?
eu acho que, eu não lembro o título, a gente tem que ir lá na frente, Construção do Amor. Construções. Essa parte aí, ele fala muito importante ali, quando nós vemos naquela parte, torneios verbalísticos, né? Nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidência nos conflitos. É aquela velha palavra dos trabalhadores, né? Aonde há muita discussão, a caridade não chega. Então, é preciso, tem muitas interpretações, como você colocou antes. É um texto profundo e convidativo. Se a gente ficar naquele, não vou porque não vou fazer fora, não sai de casa. Aí entra naquelas verbalizações, nos comentários desnecessários. A caridade é algo que educa o caridoso a se melhorar dia após dia, não resolver o problema daquele que está lá. É uma outra história, né? A gente vai fazer um exercício para se ajustar consigo próprio, com a sua própria consciência. Emmanuel traz esse texto bem profundo. Vamos lá, gente, o que mais? Olha essa visão que a gente precisa buscar ali, né? Quando ele diz que... Vamos lá, pode falar. Uma outra parte que eu acabei compreendendo ali, Marco, é que muitas pessoas que já têm um certo conhecimento espírita se utilizam desse conhecimento e da palavra, não para ludibriar as pessoas, mas para se autopromoverem. Quer dizer, eu sei de muita coisa, eu falo muito, mas eu não vivo aquilo que estou pondo para as pessoas. Aí eu fico tentando colocar algo para as pessoas seguirem, mas eu, particularmente, eu não sigo. Então, muita gente faz esse tipo de coisa. Fala um monte de coisas, são coisas belas, mas só para enriquecer o seu ego. Então, tudo isso, sem dúvida, são reflexões para nós todos, né? Tem uma parte de uma prece que, a primeira vez que eu a li, me marcou muito, e depois eu perdi esse material, eu tinha ele num áudio, com a gravação, com a narração, né, de Divaldo Pereira Franco, porque é de um trecho de um livro de Manuel Filomeno de Miranda. E nesse livro, há uma aparição no livro do Espírito Iluminado de Francisco de Assis. E durante o trabalho da reunião em que eles estão participando, o Francisco é convidado a uma... Essa prece é belíssima. E essa prece, ela bate exatamente nisso aqui que o Emmanuel está dizendo, e que a gente faz, repito, nós fazemos na maioria esmagadora das vezes sem percebermos. Não é algo intencional, né? Mas a gente acaba fazendo, por conta das nossas dificuldades ainda, nós somos aprendizes. E o Espírito Francisco de Assis, ele roga a Jesus para que o ajude a não mais se servir do nome dele, mas para servi-lo. Isso é sério demais, gente. Quando o Emmanuel coloca ali, que a gente coloca Jesus como um escravo suscetível, não é que nós estamos fazendo isso de maneira consciente. Mas, todas as vezes que nós, sem percebermos, imaginamos que por conta de estar no trabalho do bem, de uma certa forma a gente terá algum tipo de regalia, né? É como se a gente quisesse, repito, não, mesmo que não conscientemente, né? Dar uma carteirada para Deus para dizer, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo ali, ajudo lá, em que pese isso ser uma verdade, as tarefas que estejamos fazendo, não é? Mas a gente com isso está, digamos assim, condicionando, colocando um preço. Estou querendo dizer que então, Jesus ali tem que aliviar a nossa barra, porque essa é que é a visão que o Emmanuel está querendo trazer para a gente e que o Francisco nos lembra nessa prece. Você vê, a coisa é tão grave para todos nós, os cristãos que estamos aprendendo a servir, que um espírito do quilate de Francisco de Assis, que já testemunhou, né, reencarnações como ele testemunhou, ainda pede para que Jesus o ajude a ele não se servir do nome de Jesus. Então isso é muito sério. Muito sério, né? E é isso que ele está dizendo. Então, ante a lição do Senhor, que a gente aprenda a ser, de fato, esse servidor. Aquele que serve, pronto, simplesmente serve. Então,
Isso. É a questão da Teresa d'Ávila, exatamente. Quer dizer, essas almas nobres, sabe por quê? Porque essa tarefa de servir, gente, ela não é simples. Ela não é fácil, ela é um aprendizado. Por isso que a gente volta tantas vezes, tantas e tantas vezes, e ainda voltaremos, para aprender a chegar no ponto de realmente servir. Mas desde que a gente já comece a ter a condição, pelo menos, de perceber que a gente precisa ter o cuidado de não estar se servindo do nome de Jesus, já vai nos ajudar muito, sabe? Mesmo que a gente ainda não consiga servir como nós poderíamos e já deveríamos estar fazendo. Beleza, paciência. A gente não precisa se autoflagelar, né? Se chicotear porque a gente não dá conta de servir, igual Teresa d'Ávila fez, que nem Teresa de Calcutá fez. Paciência. Cada qual de nós estamos numa possibilidade. Mas só da gente já conseguir perceber isso e pedir nas nossas conversas diárias, né, para que nos ajude a perceber quando a gente começa a fazer isso, porque a gente faz. E isso é sério. Isso é triste, digamos assim, é vergonhoso, né? E a gente às vezes faz, sem perceber, porque achando que está numa tarefa, ou porque tem, digamos assim, estamos isentos de tantas coisas. Não há privilégio no reino de Deus. E nós ainda temos lições pela frente, às vezes lições muito duras, muito desafiadoras. Todo aquele que quer subir num monte, ele tem lições duras. Ele não tem como ter caminho de flor, né? Então a gente precisa se lembrar disso para ter ânimo de continuar servindo. E se possível com alegria, que fica passando aquela coisa de gente que é masoquista, né? Para a gente que está de fora, para o materialista do mundo, vai ser coisa de louco, é coisa de masoquista, não é isso. De forma alguma, mas você vai encontrando uma maneira tal que as pessoas não vão entender. Às vezes, diante de uma certa dificuldade lá que você possa estar atravessando, você ter alegria de estar servindo de alguma maneira, sendo útil de alguma forma. E tem pessoas que conseguem fazer isso, claro que sim, né? E são exemplos para todos nós, né? Mas a gente precisa lembrar. E é isso que o nosso benfeitor aqui está chamando a atenção. E às vezes os nossos movimentos humanos, eles são feitos dessas vaidades. Vaidades, né? De ver essas bobagens todas, de disputar posições, de disputar quem que tem mais isso, tem mais aquilo, quem tem mais seguidor, quem tem mais isso, quem tem mais... Essas coisas que ainda fazem parte das nossas questões egóicas e que vão mostrando ainda que está longe a nossa caminhada, né? Outro leitor, por gentileza. Recebamos o dom das horas, como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e, convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Emmanuel, Chico Xavier, Construção do Amor. Isso é o nosso excelente Emmanuel, né? Um dos maiores filósofos que a doutrina espírita apresenta aí em todas as obras. É inacreditável o seu poder de síntese, né? E nos ajudar a pensar. E a gente volta, então, lá para o capítulo 44, na continuação da história. O André Luiz deu o passe, a mulher voltou a enxergar, começa a elogiá-lo, e ele fica assim, meio que sem saber o que fazer, né, diante daquela situação, porque era inesperada. Então, aí o seu orientador, que estava presente, o Aniceto, vem e lhe chama a atenção. Importantíssimo, né? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sofrear. Confundia-me a bondade do Eterno. Quem era eu para curar? Alguém. Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva
como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais e o pranto inundou-me as faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento. O que vocês acham aí, então, desse comentário do espírito André Luiz? Ele está sendo aí, está mostrando a alma, né? Expondo o que ele sentiu. Afinal de contas, era a primeira vez que, numa atitude dele, um resultado tão expressivo acontecia. Não é? Quem é que colabora conosco? O que acharam do slide? André Luiz sendo a gente como a gente, porque a gente também se sente assim diante de qualquer demonstração de acerto nos nossos trabalhos que a gente faz na casa espírita. Então, sem querer querendo, a gente exalta o ego, mesmo sem a intenção inicial, mas acaba que contribuindo para que a gente persista também. Alguém mais? Quem é que lê agora? Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas do amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina. Olha aí, gente. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados. É uma situação. Nem o que permanece enlevado na contemplação desses resultados, mas o que cumpre a vontade divina. Quem é que traduz isso para nós? Vamos falar, gente, é um estudo, eu sei que o pessoal fica meio acanhado, não é? Porque o estudo a gente está tendo que falar dessa forma, tem que vir no microfone, mas a gente tem que comportar como nós nos comportávamos antes, no estudo, né? Então, o que é certo? Se eu tenho... se eu me inquieto pelos resultados, pode ser que eu desista, ou, não faço nenhuma diferença para ninguém, então, não vou hoje, daí não vou amanhã, daí não vou nunca mais, porque não vai fazer diferença. E também, se eu me levar na contemplação, pode ser que eu fique feliz, meu ego seja inflado, e eu veja que o resultado contribua e persista no trabalho, então, qual que é? É um equilíbrio? Porque tudo que é demais também é ruim, e tudo que é de menos também. Eu entendo um pouco, Marco, assim, nesse trabalho todo em que a gente faz, primeiro a gente não pode esperar nada em troca, né? A gente tem que ter essa cautela de não querer se elevar com aquilo que a gente faz, né? E mesmo que a gente faça algo de bom, né, a gente tem que olhar a felicidade da pessoa. Se ela está feliz, eu também vou ficar feliz com isso. Eu não vou parar por aqui, eu vou continuar fazendo esse tipo de coisa para que as pessoas necessitadas, ou que estiverem em situações de necessidade, tenham um pouco mais de alento, um pouco mais de consolo. Mas isso, para mim, para eu em si, não vai modificar muita coisa, a não ser o desejo de praticar mais e mais esse ato que vai fazer com que as pessoas se sintam bem, e eu também me sinto muito bem com isso. Claro que o que realmente acontece é através do nosso esforço
e da fé que a gente coloca nisso tudo. O que é isso aí, gente? Ó, inquieta pelos resultados. O que significa isso? Fala lá. Na maioria das vezes, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente não está pensando necessariamente no aprendizado, mas já com foco no resultado. Isso vem de maneira ancestral em nós, assim a gente se desenvolveu. Mas o que a doutrina espírita, e na verdade o cristianismo, nos propõe é a reflexão do servir de uma forma mais ampla, não buscando, porque o resultado de fato não nos cabe a nós. Eu posso auxiliar hoje com uma palavra, com algo material, mas o que vai fazer com que a pessoa receba aquilo como um bem e venha fazer a diferença na vida dela, não sou eu que vou ter esse resultado. Esse resultado não cabe a mim. É como a parábola do semeador. Então, a gente vai ser convidado a semear em todos os terrenos, sem querer que ali frutifique alguma coisa, porque isso vai ser questão do tempo, mas cabe a mim o cumprimento do dever. Então, eu entendo que para ser um servo fiel, não é buscar o resultado em si, mas persistir, como disse o Marco, melhor ainda, com alegria. E eu costumo dizer, geralmente, para as pessoas mais próximas, que têm interesse na filantropia, ou até mesmo na profundidade da caridade, que a gente deve esperar de tudo do ser humano. Então, muitas vezes a gente cria ilusões e expectativas de que você fazendo algo para alguém, você vai receber pelo menos uma gratidão. E a realidade não é essa. Então, quando a gente se propõe e vai amadurecendo com as experiências, então, como aprendizes, tudo isso faz parte da vida. Mas é com esse amadurecimento, com o passar dos dias, a permanência e o aprendizado vai nos dizendo e vai nos ensinando o quanto é bom o simples fazer, sem expectativas, sem almejar o resultado, porque você faz simplesmente pelo dever. Porque a gente vai receber ingratidão, a gente vai receber, muitas vezes, aqueles que, por ainda existirem muitos conflitos internos, não achem que aquilo que você está fazendo para ele é bom. Então, ainda faz parte do ser humano tudo isso. E é no dia a dia, não só dentro da casa espírita, mas principalmente nós somos convidados ao dever dentro da família e dentro da sociedade. Isso. A lembrança da parábola do semeador foi extremamente oportuna, porque é isso que Jesus preconizou. O trabalhador lá, o que a gente está, o aprendiz de trabalhador, é esse que vai semear, ele não vai se importar com o resultado. Porque quando eu me importo, como lembra o André Luiz ali, ó, o servo fiel não é aquele que se inquieta. Porque se eu me inquieto, eu espero o resultado. Quando ele não vem, eu posso desistir. Porque aquela minha atitude não está mudando a vida daquelas pessoas que eu estou me propondo ajudar, por exemplo. Eu estou me inquietando pelo resultado, o resultado não vem, pelo menos aquele que eu espero. Ou não veio, como lembrou bem a Franciele, não veio a gratidão, eu abandono também, porque bando de ingratos. Quantos aprendizes do trabalho do bem não têm escorregado dessa forma no longo da história? Muitos. Muitos. Porque nós não estamos nos atentando porque a doutrina espírita ensina. Porque se nós estivéssemos nos atentando, nós teríamos mais ferramentas. Por isso que o espiritismo bem entendido e bem sentido, ele é fundamental na nossa vida. Nos ajuda a vencer obstáculos que nos fizeram cair ontem. E que agora a gente não precisa cair de novo. Desde que a gente já consiga perceber o detalhe da prova, que de fato é um teste, né? Teste difícil. Porque você quer ver o resultado. É lógico, é natural do nosso estado ainda. A gente quer ver a coisa melhor. Não é isso?
Mas nesse tipo de tarefa, não dá para esperar. Esperar sim. O que não dá é para se inquietar. Ficar desesperado, ou ficar com raiva, ou ficar isso. Isso não dá para, se possível, não fazer. Não é? E é isso que o benfeitor lembra ali. Ó. Não nos inquietemos. Cumpramos a vontade divina. O resto, não é? Faz parte aí de forças das quais nós não sabemos. Quem é que lê agora? A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante, por manter a vida humana no estágio em que se encontra. Milhares de animais morrem na terra, de hora a hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Por conta da orientação final que nós vimos ali, que a gente precisa aprender, né, a servir dessa maneira, tem um trecho dessa mensagem lindíssima de Emmanuel novamente, que chama Quem serve, prossegue. Isso aqui para nós é um desafio enorme, porque nós temos os apegos. E os apegos geram em nós os ciúmes, tristes, né? As nossas invejas, que a gente precisa encará-las de frente, acolhê-las, para poder modificá-las. Porque do contrário, se a gente não faz isso, elas vão permanecer e a gente tentando camuflar, usando as máscaras tão conhecidas do ego, e o conflito vai continuar na nossa intimidade. Não é isso? Então o trabalho do bem, olha, esse serve e prossegue, que Emmanuel nos lembra aí, ele é uma das atividades mais difíceis de nós fazermos. A Terra ainda, para o nosso estágio. Mas é aquilo que vai nos dar muita felicidade quando a gente consegue. Fazer o que nós pudermos, passa, sem nenhum tipo de inquietação, nem apego, fez o que nós podíamos. É um desafio. Né? E é uma mensagem lindíssima, porque o Emmanuel nos chama a atenção nessas parábolas todas. Ó. Ele começa a falar de tantas coisas que servem sem nenhum tipo de condição. Né? Ó, o vento ajuda a flor, leva os pólens, e faz isso silenciosamente, sem esperar que ninguém lhe diga, ó, legal, muito obrigado, a não ser o querido Francisco de Assis, que dizia, obrigado, irmão vento. Não é? As almas que vão tendo mais sensibilidade, obviamente vão ficando gratas a tudo, mas aí precisa ter mais sensibilidade, a grande maioria de nós não percebe. As flores vão produzir os frutos, não é? Os rios vão enriquecer lá o mar, e por aí vai. A natureza é esse grande exemplo, né? De servir e prosseguir. Né? O homem é o único que ainda tem dificuldade. Né? Continuemos. Vamos ler, gente, o pessoal aí do fundo, vamos ter coragem de levantar, fazer exercício, andar. Pelo amor de Deus, senão vai ficar sempre os mesmos leitores, coitado. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. Olha só, Emmanuel sendo Emmanuel. Fantástico, né? Ó. É um preço. Palavrinha danada. Preço porque é difícil, é preço, tem preço. Custa a gente conseguir aprender a fazer isso, custa. Em algumas circunstâncias, custam lágrimas. Mas é o preço que a gente paga para ir devagarzinho, saindo, porque se a gente fica nessa coisa de estar sendo, como ele diz ali, né? A criatura que está habituada a ser servida, de alguma maneira, mesmo que a gente não perceba, que a gente fica imaginando ser servido é alguém que traga comida no prato, ou que traga o copo d'água, não, é a servida no sentido amplo, alguém que está sempre fazendo algo para nós, e por nós. Então, é a situação da criatura que está sendo e que está acostumada a ser servida.
A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Olha só. Quem reclama excessivamente, a gente reclama? Muito, né, de situações, de pessoas. A gente tem esse hábito infeliz. Não significa que nós não tenhamos razão de expressar indignidade em muitos momentos. Desculpa, indignação em muitos momentos. Ok. Isso é uma situação. Reclamar é outra. E reclamarmos contumazmente é pior ainda, é um vício. É um vício da alma. Então, todo mundo tem deficiências, é óbvio que tem. Todo mundo que presta serviço tem deficiências, claro que tem. E a gente ainda vai continuar encontrando esse retrato por um bom tempo, né? Num planeta como o nosso. Então a gente escolhe, ou fica reclamando, acorda já reclamando, porque fulano não fez isso, fulano tinha que ter vindo fazer isso, enfim. A gente escolhe para fazer assim, ou agirmos de outra forma sem reclamar, é uma escolha. Então o benfeitor está mostrando que geralmente esse padrão de quem reclama muito, nós estamos nessa figura de que gostamos de ser servidos. Não importa se eu estou pagando por algo, ok, é justo que eu receba tudo aquilo. Não se questiona isso. O que se questiona é a forma como a gente age. Que eu posso pagar por algo sem ter o hábito de ser servido. Eu paguei, vou esperar aquilo de uma outra forma. Agora, quando eu gosto de ser servido, eu reclamo. Tenho esse hábito ainda. E aí nos lembra Francisco de Assis. Senhor, me ajude a não me servir do seu nome, mas servir. Então é um padrão psicológico que a gente tem que saltar e mudar. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente perceber que tem. Se a gente achar que não tem, nós vamos adiar essa nossa modificação, né? Vamos lá, continuemos. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir, e desvela-se a benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. A gente tem que descobrir essa felicidade, que a gente, para nós, ainda muitas vezes está longe, né? Porque a gente ainda não percebeu essa nuançazinha na vida, no dia a dia. Isso aqui é para o dia a dia, para a nossa realidade emocional. A gente se constrói nas nossas relações, não é? E a gente vai, de repente, se a gente começar a fazer uns exercícios, uns testes, quem sabe, muito do nosso mau humor, da nossa irritação, das nossas angústias, vão bater em retirada. Simplesmente porque a gente está aprendendo a servir um pouco mais do que esperar ser servido. Eu repito, isso tudo a gente vem fazendo, muitas vezes inconscientemente, não é com nenhuma má intenção, não. É falta de percepção mesmo, de se auto-analisar, né? Muito bem, voltemos lá então para o nosso Aniceto, que deu aquela chamada de atenção no André, falou, André, não fica observando muito tempo aí não o que se aconteceu, porque a fila anda, né? E aí o André vai continuar. Vamos lá. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara.
junto de outros irmãos, e valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando: minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. O André falou tudo isso daí. Vocês acham que a mulher que foi enxergada lá entendeu? Ele deu uma lição filosófica enorme, né? Mas é uma outra lição para nós, quando a gente está na tarefa de ajudar. Às vezes a gente realiza situações que não são tão necessárias naquele momento, dependendo da criatura, né? Porque o André falou tudo isso aí, ó. Ele falou: olha, meu amigo, agradece a Jesus. Ok, beleza, né? Mas aí ele falou todo esse aspecto de quem está esclarecendo, né? Mas a nossa irmã lá provavelmente não estava em uma condição, naquele momento espiritual, de entender a beleza filosófica do que ele trouxe ali. Porque para ela ele era o santo milagreiro ali, né? O salvador. Aí ele pega e me conhece aí, minha amiga, tal. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras e que lhe pareceram, talvez, inoportunas e transcendentes, mas, novamente, firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. O André é ótimo, porque ele próprio, ele coloca ali, ele mostra para nós o seguinte: eu exagerei ali. Ele quer dizer isso, eu exagerei, mas tudo bem. Ele é um aprendiz nato. Eu gosto muito do André, da forma como ele se porta nos livros, porque ele mostra para nós o aprendiz nato, que não para ficar lamentando nada, ele aprende e vai, aprende e vai, aprende e vai. Que é como a gente precisa conseguir fazer diante das coisas, né? Tratava-se do infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alegria em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Muito bem, então ele atendeu em seguida a senhora, esse irmão que havia desencarnado de câncer, não é? E que tinha lá, provavelmente, tido uma ulceração, né, tumorosa na face, que tinha passado para o corpo espiritual. Então ele fala que aquela aparência do espírito era desagradável, né, nesse sentido. Então ele faz lá, ele dá o passe e orienta algumas coisas. O irmão se mostrou se sentindo um pouco melhor, né? Só que agora ele vai para mais atendimentos onde os resultados não vão aparecer. Vamos lá. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado. A uma senhora que desencarnara em Piedade, em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria que se desprendera num choque operatório. Nenhum desses 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Todos esses nomes que ele está mencionando aí, gente, são bairros da cidade do Rio de Janeiro, tá? Gamboa, Olaria, Piedade, são bairros. Então ele está se referindo de onde essas criaturas antes estavam, né? Você vê, esses últimos 4, então, não aconteceu nada. Lembra da mensagem atrás de Emmanuel, que o aprendiz é aquele que não vai se importar com os resultados. Porque tem hora que você não vai ver resultado, aparentemente, algum, né?
Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. As atividades de assistência, exclamou Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhorias e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Olha só, você semeia. O resto? Devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos e outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Isso. E que é uma das grandes tarefas da doutrina espírita, ajudar a humanidade na busca da religiosidade, dessa espiritualidade que transcende barreiras simplesmente das religiões como elas se portam no mundo, né? E isso a gente percebe o quanto essa falta disso que o Aniceto colocou traz todo esse sofrimento para os irmãos quando eles desencarnam. Essa falta de espiritualidade, de religiosidade, de conceito de que a vida continua e de que você vai ser o herdeiro logo mais real de tudo aquilo que você criou na vida, seja através de atos, daquilo que a gente pensou, né? Desejou, essa coisa toda. Isso é uma realidade que a doutrina espírita apresenta com uma realidade assim muito grande e que a gente precisa de alguma forma ajudar, né, nesse processo de divulgação. Nosso horário alcançou, vamos fazer a nossa prece, as nossas irradiações aí por toda a humanidade que atravessa esse desafio, mas que cabe a nós, em nossa construção íntima, para que ele seja um desafio amoroso, Senhor. Convidados que estamos a conviver mais de perto conosco mesmos, ajude-nos a sairmos dos cantos escuros da irritação, do mau humor, da raiva, do descontrole emocional, da impaciência, diante dos entes que fazem parte da família e que a realidade moderna muitas vezes havia distanciado de nós. Ajude-nos a construir os valores que ainda nos faltam, ao menos iniciá-los, Senhor, para que essa lição torne-se útil e lá na frente abençoada por todos nós, por toda a humanidade. Que o teu manto de misericórdia envolva a todos, com mais atenção àqueles que atravessam os instantes de maior dor, nas despedidas, que essa realidade vem apresentando a tantas famílias. Se conosco, fortalecendo-nos a confiança, a fé, de sabermos que no horizonte, sempre, há sol que brilha nos convidando a uma nova vida. Ajude-nos a passar por tudo com muita serenidade. Abençoe os lares, imbuindo-os com a sua mensagem suave, com a sua vibração saudável, dispersando o medo e ajudando-nos a sentirmos acarinhados com a tua presença, com a sua suave atenção. Se conosco, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor.